Hoje acaba a Copa do Mundo, mas como o Brasil não está na final, então a gente vai... Bom, eu sou do time que vou torcer contra os hermanos, né? Então, vai Espanha, né? São todos irmãos, os espanhóis não, é. Mas os espanhóis são mais longe de nós, né? Então, que a Espanha possa fazer um bom jogo hoje, né? E não dar mole, né? Mas enfim. Mas o jogo também é o quê? 4 horas? Não sei, é 4 horas, 5 horas? Como o Brasil não está, a gente acaba não se ligando, né? Mas acho que é 4 horas, dá tempo de assistir o jogo e estar aqui no culto sem maiores problemas, né? Que a Espanha... o pessoal do louvor tem que... tomara que não vá para os pênaltis, né? O pessoal do louvor está torcendo para não ir para os pênaltis, para não perder os pênaltis, né? Eu estou pensando seriamente em torcer para a Argentina, irmãos. Por quê? Eu torci para o Brasil perdeu. Depois eu torci para a Inglaterra perdeu. Aí eu torci para a França perdeu. Cabo Verde, Egito, torci para tudo isso, todo mundo perdeu. Então acho que hoje eu vou torcer para a Argentina para ver se ela perde também, né? A psicologia reversa, né? Então, vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim o texto bíblico. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando. E achando-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa frase é tão bonita, né, irmãos? E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Até aqui, daqui a pouco a gente retoma o texto. Nesse momento, o ministério de Jesus ele já estava crescendo bastante, porque é um ministério marcado por milagres, é um ministério marcado por prodígios, é um ministério marcado por um ensinamento que o povo não estava acostumado, né? Jesus falava com autoridade, falava com muita sabedoria, e certamente ele era um pregador muito diferente dos outros rabinos da sua época. E onde Jesus ia a essa altura do campeonato, ele já carregava muita gente, né? Fãs e haters, né? Porque aqui, né, os fariseus também estavam lá em grande quantidade. Diz o texto que vieram fariseus e mestres da lei de todos os lugares, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, para assistir a Jesus falando, né? Então, ele reunia, né, igual nossas redes sociais hoje, né? A gente tem fã e tem hater também. Então, tinha muita gente que queria observar Jesus para criticá-lo, mas tem muita gente também que queria segui-lo para aprender com Jesus e, quem sabe, rolasse uma cura, né? Porque se Jesus, onde ele ia, curava as pessoas, não se engane, irmãos. As pessoas também, elas vão até Jesus e falam: olha, aquele homem cura, então assim, eu também quero estar perto dele porque vai que sobra uma cura para mim. Né? Esse era um pensamento comum naquela época. Né? Não tanto por Jesus, mas mais pela cura. Está tudo bem. A gente também, às vezes também faz isso. Né? A gente às vezes vai até Jesus pedindo alguma coisa. Não tem problema. E diz o texto que ele estava numa casa, né, num local fechado, e tinha muita gente, né, muita gente. Né, e chegaram alguns homens, alguns amigos, com um dos seus amigos que era paralítico. E como a fama de Jesus, de curandeiro, já se espalhava, Jesus fazia muitas curas mesmo, esses homens pensaram: olha, se a gente colocar Jesus, esse nosso amigo paralítico, próximo de Jesus, ele pode curar o nosso amigo e ele voltar a andar. Esse era o pensamento deles. Olha, nós queremos que ele volte a andar. E quando eles chegaram com esse amigo paralítico, eles viram a casa cheia.
Então imagine só, um homem de uma estatura média aí, de 1,70, né? Como é que a gente leva esse cara numa maca carregando, sendo que aquele lugar está abarrotado de gente? Eles se encontraram com uma dificuldade muito grande, mas eles não desistiram, irmãos. Eles não desistiram. Então a gente precisa ajudar o nosso amigo. O nosso amigo precisa de um milagre. Então a gente vai ajudar ele e a gente não vai desistir. Eles pegaram esse homem, subiram no telhado, desceram, abriram o telhado da casa, né? Então assim, do seu João deve ficar chateado. Abriram o telhado lá da casa e desceram esse amigo deles no meio da sala. Diante de Jesus. E ali esse amigo paralítico tem a possibilidade de interagir com Jesus. É interessante que quando, imagine só a cena, né? Um homem descendo pelo telhado, né? Jesus pregando ali, aquela coisa toda, começa a descer um homem do telhado, e Jesus vê aquilo ali e vendo a fé deles. Então Jesus ele analisa ali o que está acontecendo, e a primeira coisa que chama a atenção de Jesus é a fé do paralítico e dos amigos. Porque esses amigos fizeram realmente um esforço hercúleo para que o amigo deles estivesse próximo a Jesus. E a primeira reflexão que eu quero fazer nesse texto é sobre a amizade. Os irmãos já sabem que eu adoro relacionamentos. Sempre que eu posso pregar, eu falo de relacionamentos. Então, né? Mas não é porque eu gosto, a Bíblia também gosta, né? A Bíblia também dá essas deixas para nós. Porque, vejam bem, na nossa jornada cristã, e eu tenho falado nos últimos dias que a jornada cristã ela não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona de 42 quilômetros. Né? A jornada cristã dura uma vida inteira. A nossa jornada com Jesus termina no nosso último fôlego de vida nessa terra. Até lá a gente está caminhando com Jesus. E é muito importante que nessa jornada que se chama vida, nós tenhamos amigos que nos aproximem de Jesus. Nós tenhamos amigos que nos levem até Jesus. Nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de dificuldade. Por quê? Porque se aquele paralítico não tivesse amigos, ele invariavelmente não teria tido oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente. Mas em algum momento aqueles amigos chegaram para ele e falaram assim, olha, Jesus está aqui perto, é a nossa chance de você conhecer Jesus e quem sabe ser curado. Aí o paralítico provavelmente falou, olha, mas eu não consigo ir até lá, minha dificuldade de locomoção. E ele falou, não, a gente leva você. Chegando lá, ainda tiveram dificuldade. Não, fica tranquilo. A gente resolve esse problema. Então, quer dizer, amigos verdadeiros que se preocuparam com aquele homem em uma condição complexa, difícil, e fizeram todo o possível ao alcance deles para que ele chegasse perto de Jesus. Então nós precisamos ter amigos que nos aproximem de Jesus, que nos levem até Jesus. Quer dizer que a gente não vai se relacionar com pessoas que não sejam cristãs, que não professem a nossa fé, ou que qualquer essa coisa que a gente vai ser preconceituosa com as outras pessoas? Não tem nada disso, irmãos. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, no que depender de vós, sigam a paz com todos. Então, assim, eu gosto de pensar que o cristão tem que ser aquele cara legal, bacana, feliz, entendeu? O boa praça, o camarada que interage com as pessoas, que é gentil, que é educado, que é uma figura que a gente quer ter por perto. Eu gosto de pensar assim, porque nós temos Jesus no coração, irmãos. Então, o salmista vai falar da alegria da salvação. Então, nós temos a alegria da salvação em nós. Então, eu gosto de pensar nessa perspectiva do cristão e da cristã, ser aquela pessoa que a gente gosta de ter por perto. Então, nós precisamos ser próximos de todos quantos nós pudermos, né? Então, nós não fazemos acepções de amizades e tal. A gente se relaciona com os amigos de trabalho, né, com os familiares que não professam a nossa fé, que está tudo bem. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nesse universo de relações interpessoais que nós temos, nós precisamos ter
homens e mulheres que nos ajudem a nos aproximar de Jesus. Que sejam inspiração para nós. Que em determinados momentos da nossa vida, peguem a nossa mão e nos carreguem mesmo, sabe? Que nos conduzam, né, em oração, em cuidado, que sejam intercessores. Né? O pastor Zé Carlos, há 15 dias atrás, fez uma pregação no culto de quarta-feira, que ela foi boa, viu, chefe? Foi curtinha, foi rapidinho, ele não falou mais que 20 minutos. Mas ele falou sobre a parábola que Jesus fala sobre a figueira no meio da vinha, que o dono da vinha, né? Essa figueira aqui não dá fruto nenhum, vou cortar ela fora, vou arrancar ela fora. Né? E aí um homem, um servo da vinha, vem e fala assim, não, chefe, dá mais um tempo, dá mais um ano para essa figueira, que eu vou cuidar dela. Eu vou cavar ao redor dela, vou colocar adubo, eu vou cuidar dela. Dá mais um aninho para ela. Tá? Então, ele foi o amigo da figueira. Né? Eu falei também na quarta-feira, ele se colocou entre o machado e a árvore. Um amigo, né? A figueira tinha um amigo. E porque a figueira tinha um amigo, né? Talvez aquele homem ele fosse tomar o seu café da tarde debaixo daquela figueira. Falou assim, essa figueira é especial para mim. Deixa ela aqui, eu vou cuidar dela. Ela vai se sair bem, ela vai produzir figo. Dá mais uma chance para ela. Irmãos, nós precisamos de amigos que intercedam por nós, que cuidem de nós, que se coloquem por muitas das vezes entre o machado e a árvore, que no caso somos nós, que nos levem até Jesus, que nos carreguem, que orem por nós, que cuidem de nós. Pessoas com quem a gente se relaciona, que conhecem a Jesus e que consigam nos aproximar de Jesus quando necessário. O Senhor tem me abençoado com muitos amigos e muitas amigas que têm essa característica de me aproximar de Jesus, que são inspiração para mim. Eu olho para algumas pessoas e falo, rapaz, esse cara é crente. É crente. Essa pessoa é boa, esse é um bom homem, isso é uma boa mulher. E me inspiram e cuidam de mim, cuidam da minha família. Né? Eu lembro que certa vez Israel e Paloma moravam lá no Guaraínda e Fabrícia estava grávida e aí deu uma complicação lá na gravidez e a gente tinha o Emanuel. O que a gente faz com o Emanuel agora? A gente não queria, já era tarde, a gente não queria levar o Emanuel para o hospital. Israel, você está em casa? Estou. Vou deixar o Emanuel aí. Ah, por quê? Porque não sei o que, Fabrícia, passamos lá, deixamos o Emanuel lá e fomos cuidar do Pedro ainda na barriga. É bom termos amigos, irmãos. E se esses amigos nos aproximarem de Jesus, olha, ainda melhor. Amém? O texto segue. Então, esses amigos fizeram o paralítico chegar diante de Jesus. Versículo 20 fala, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Espera. Os irmãos vão convir comigo, vão concordar comigo, que essa não era a expectativa dos amigos, nem do próprio paralítico. Sim ou não? O que aquele paralítico queria, irmãos? Andar. O que aquele paralítico queria? Ser curado. E quando ele chega finalmente, depois de todo o esforço dos seus amigos, ele chega diante de Jesus, Jesus fala, olha, você tem uma fé bonita, hein, meu amigo? Os seus pecados são perdoados. Aí eu imagino um paralítico, na minha vez o saci tem 2 pernas. Não é isso que eu queria, né? Eu imagino que ele ficou nesse dilema, né? Pô, mas eu queria ser curado, né? Pô, esse negócio de pecado é legal, né? É uma pregação nova de Jesus, né? Ninguém perdoava pecados, não tinha nenhum mestre que chegava para alguém e falava assim, olha, seus pecados são perdoados. E aquele homem chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, seus pecados estão perdoados. Isso acontece, irmãos,
Porque a lógica de Jesus é diferente da nossa lógica. A forma de Jesus pensar e se relacionar conosco é diferente da nossa lógica. Nós somos imediatistas, nós somos visuais, a gente gosta muito do externo, a gente valoriza muito o externo, a gente valoriza muito o que a gente consegue ver com os nossos olhos, né? E quando Jesus fala sobre pecados perdoados, isso aí ninguém vê. Então, esses pecados estão perdoados. Mas ninguém vê, ninguém sabe o que aconteceu. Mas é porque a lógica de Jesus é invertida da nossa lógica. Existia um pensamento comum naquela época que toda doença estava relacionada a um pecado. Lembra quando as pessoas chegam a Jesus? Quem pecou para que ele fosse cego? O pai, ele pecou? Quem pecou? Então, toda doença ela estava relacionada a um pecado. E aquele homem, para além de ser paralítico, ele carregava a culpa e a mácula de ser um pecador. Quanto mais. Olha, se você é paralítico mesmo, porque você pecou. Você é um pecador. Então, o Senhor se esqueceu de você, Deus não olha para você. Tá? Então, ele era colocado à margem da sociedade. Para além da sua deficiência, com a culpa de ser um pecador. Então, quer dizer, era uma vida miserável. E a lógica de Jesus percebe isso. Porque é tão importante quanto curar aquele homem, era importante também redimir a vida dele. Era importante também tirar a culpa que recaía sobre a vida dele. Era importante que aos olhos de todos, e a casa estava cheia, não recaísse sobre ele mais os olhares de um pecador, mas agora de um homem redimido. De agora de um homem perdoado dos seus pecados. Olha, a partir daquele momento, ele podia até ser paralítico, irmãos. Mas pecador, ele não era mais. Porque a partir do encontro com Jesus, os pecados dele foram perdoados. Isso é muito profundo, irmãos, porque o que Jesus quer para nós, a priori, é uma mudança interior. É uma mudança de dentro para fora. A nossa relação com Jesus começa a partir do perdão dos nossos pecados. A obra de Jesus em nós começa por movimentos que ninguém consegue perceber. Nos aproximarmos de Jesus, como esse paralítico fez, inicia em nós uma obra que ninguém vê. De perdão de pecados. Então, antes das mudanças externas, o que o Senhor quer é mexer no nosso interno. Jesus quer que nós deixemos de ser orgulhosos, mentirosos, promíscuos. Jesus quer que nós sejamos mais santos, mais respeitosos, mais amáveis. E essas são mudanças interiores que, num primeiro momento, ninguém consegue ver. É aquilo que só nós sentimos. Talvez todo mundo ficou... Como assim? Ele é paralítico, ele quer andar, ele não quer ter seus pecados perdoados. Mas para aquele homem, a partir dessa fala de Jesus, certamente muita coisa mudou. Para aquele homem, naquele momento, talvez ter os seus pecados perdoados, talvez já tivesse mudado a vida dele para sempre. Se conectar com o seu Deus, se religar ao Senhor, em processos invisíveis aos olhos dos homens. Essa é a lógica de Jesus, irmãos. Essa é a lógica de Jesus para conosco.
dentro dessa jornada cristã que eu citei, ele vai operando em nós por dentro. Ele vai modificando em nós, ele vai controlando a nossa língua, ele vai acalmando os que não são mansos de espírito, mas ele também vai dando força aos que são mansos até demais. Ele vai nos transformando, ele vai nos modificando. Mas essas transformações acontecem à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus. Nós vamos nos esforçando, como aquele paralítico fez e seus amigos, para estarmos próximos de Jesus. E esse é o paradoxo do Evangelho, porque nós não ganhamos a salvação por força. Mas o Evangelho exige de nós algum nível de esforço. Entendem o paradoxo? Não é por força, não é por muito fazer, não é pelas minhas boas obras que eu vou ganhar a Cristo. Mas estar em Jesus existe, em alguma medida, esforço. Esforço. Renúncia. O Evangelho é sobre renúncia. O Evangelho é sobre abrir mão. E a partir do momento que nós vamos, na medida certa, nos esforçando para nos aproximarmos de Cristo, essa obra invisível, ela começa a ser realizada em nós. E quando o invisível começa a ser realizado em nós, o texto segue, e os escribas e fariseus que estavam lá começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: vimos coisas extraordinárias. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Porque ele começa uma obra invisível, ele faz aquilo que as pessoas não esperavam que ele fizesse. Samuel vai falar que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, ele é mais profundo. Ele nos conhece de uma forma mais profunda. Então, o que aos olhos dos homens parecia que eles precisavam da cura da sua doença, Jesus, ele vê mais profundo. Esse homem não precisa ser curado da sua doença. Ele precisa ter os seus pecados perdoados, ele precisa ser redimido. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele também opera em nós as obras externas. Ele nos muda por dentro, mas ele também nos abençoa no que é de fora. Porque ter os pecados perdoados, olha, penso eu que é o ápice da vida cristã. Pronto, nenhuma condenação há mais sobre nós. Nós estamos salvos a partir desse momento. Amém? Nós vamos viver com Jesus na glória eterna. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos alcançou, nós somos salvos. Os nossos pecados estão perdoados.
Nós temos a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. Nós somos cada vez mais santos. De glória em glória nós vamos rompendo nessa vida. Aleluia! Essa é a obra redentora de Jesus em nós. Os nossos pecados são perdoados. Nós acabamos de rememorar esse momento na ceia. Jesus em nós. Vida em abundância. Só que para além disso, nós servimos a um Deus gracioso, que tem prazer em nos abençoar, inclusive com as coisas externas. O que aquele paralítico precisava era ter os seus pecados perdoados. Mas para além disso, Jesus também cura, naquilo que todos podem ver. Para que todos vejam e saibam que o Senhor Jesus é Deus. Então, para além da obra redentora de Cristo em nós, essa coisa invisível, o Senhor também opera coisas visíveis em nossas vidas. O Senhor nos abençoa, irmãos. O Senhor cuida de nós. O Senhor ouve as nossas orações. Ele atende nossos pedidos. Ele não atende todos, tá bom, irmãos? Até porque Tiago vai falar que a gente, às vezes, pede mal, né? Às vezes a gente não sabe pedir direito, às vezes a gente não sabe orar direito. Então, imagine a loucura que seria se Deus atendesse todas as nossas orações. Eu já contei isso aqui várias vezes, né? Se Deus atendesse todas as minhas orações, irmãos, eu estava em Noronha, não estava aqui agora. E eu estava conversando com o pastor, minha vida está tão confusa, estou fazendo tanta coisa, estou cansado, a confusão danada, as crianças, o trabalho, e não sei o que, a igreja e tal. Oh, mas eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Então, assim, se Deus ouvisse todas as nossas orações, irmão, a gente estava no sal. A gente estava no sal, a gente estava enrolado. Porque a gente não tem, sabe? A gente chegou ao paralítico. A gente chega querendo andar. Mas o que nós precisamos realmente é do perdão dos pecados. E às vezes a gente chega para Deus e fala assim, eu quero casar, mas o que a gente precisa é de um emprego. Então, assim, ó, eu não vou atender aqui o seu pedido de casamento aqui, não. Eu vou atender primeiro aqui o pedido do emprego. Porque aí você começa a trabalhar direitinho em casa melhor. Ou então, às vezes, assim, eu quero trabalhar. Eu falo assim, não, meu filho, você é meio enrolado, eu vou te dar uma esposa logo para você arrumar a sua vida. Aí depois, com a sua esposa, você vai e vai arranjar um emprego melhor. Que essa sua esposa ela vai te impulsionar e tua vida vai ser melhor. A gente não sabe exatamente o que é bom para nós, irmãos. A gente acha. Então, Deus não ouve todas as nossas orações. Mas Ele está atento sempre às nossas orações. E às vezes, lembra que eu falei que o Evangelho ele necessita de uma certa dose de esforço para nós nos aproximarmos de Jesus? E à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, eu creio que os nossos corações vão se alinhando ao que Jesus pensa sobre nós. E à medida que nós vamos nos aproximando, a nossa oração ela vai melhorando também. Não em palavras, não em quantidade, não, mas em alinhamento de espírito com Jesus, sabe? E aí dentro desse alinhamento, o Senhor nos dá bens, inclusive materiais, irmãos. Nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, mas nós servimos a um Deus que prospera os seus filhos. Nós não pregamos aqui que Deus, que você faça, que Deus vai fazer por você, dê e aí Deus te dá 10 vezes. Mas a gente não faz isso. Mas o nosso Deus, por vezes, Ele nos abençoa com bens materiais. Nós temos fé que o Senhor cura, mas nem todos os nossos irmãos são curados, mas alguns são. Então,
O nosso Deus, Ele também nos abençoa, Ele também nos cura. Não tem problema você chegar para o Senhor e falar, Senhor, estou precisando de um carro novo, viu? Eu mesmo vou começar a orar pedindo um lugar novo para morar. Estou decidido. Senhor, cansei desse meu apartamento aqui no Guará. Não estou querendo mais não, viu? Vou começar a batalhar com Deus um lugar novo para morar. E aí a gente vai ver o que acontece, irmãos. Posso continuar no Guará. Né? Porque o que Deus quer em mim é tratar outras questões. Falando que você quer uma casa nova, mas você precisa orar mais, meu filho. Você quer uma casa nova, você precisa deixar de ser orgulhoso, vaidoso. Eu preciso arrumar outros processos na sua vida ainda, que ninguém vê. Está tudo bem, Senhor. Mas um dia o Senhor pode falar assim, vou arranjar uma casa nova para você, viu? Já comecei a campanha. Já comecei a campanha com os céus. Mas, Lucas, e se o Senhor não te der uma casa nova para morar? Tudo bem. Porque Ele já me perdoou. Porque um dia Ele já chegou para mim e falou assim, Lucas, os seus pecados estão perdoados. A partir desse dia, Sr. Vicente, tudo que eu receber é lucro. O principal presente que Jesus poderia me dar, Ele já me deu. Ele olhou para mim e falou assim, olha, você é meu filho. Você é meu, Lucas. Pronto. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Quero mais o que da vida? Quero mais nada. Mas filho pede, irmãos. Igual se pede. Ainda bem, Fabrícia me mandou uma mensagem ontem maravilhosa, irmãos. Fabrícia, ela mandou assim para mim, amor, Emanuel completou o álbum de figurinhas. Eu falei, glória a Deus. Eu não aguentava mais. Pai, compra ali uma figurinha para mim. Pai, compra uma figurinha para mim. Pai, compra uma figurinha. Eu falei, filho, você sabe que é R$7 cada pacotinho, filho? E aí compra figurinha. Aí faltava 40 figurinhas para ele completar. Eu falei, não, filho, a gente vai comprar as 40 figurinhas. Para que eu falei isso? Todo dia, pai, o senhor já comprou minhas 40 figurinhas? E aí já pulou, já foi para outro nível de pedido, né? Porque antes era só 7, né? Agora já foi, você já comprou as 40 figurinhas? Falei, filho, né? Aí ele está no Rio, eu morrendo de saudade. Oi, papai, como é que você está? Falei, pai, você já comprou minhas 40 figurinhas? Filho é assim, gente. Filho pede. Filho pede. E às vezes, o pai dá. Então, o maior presente que Deus deu para nós foi nos tornar filhos. Foi nos tornar filhos. A obra invisível de Jesus. O perdão dos nossos pecados. A transformação da nossa vida. O Evangelho poderoso que nos alcançou, que nos curou, que nos transformou. Isso é tão bom. Tão bom que às vezes ele até atende alguns pedidos nossos. Eu imagino um paralítico e falo assim, Jesus, obrigado por ter me redimido, por ter me perdoado. Mas já que eu estou aqui pertinho, tem como você fazer um outro negócio aqui por mim? Então que a nossa oração para Jesus seja essa, Senhor, obrigado por ter me perdoado, por ter me alcançado. Mas já que eu estou pertinho aqui, tem como você
me ajudar a criar meus filhos melhor? Tem como me dar sabedoria? Está difícil, Jesus. Eu estou meio enrolado aqui para cuidar dos meus filhos. Tem como me ajudar aqui? Senhor, já que eu estou pertinho aqui, sabe aquele rapaz lá? Tem como fazer ele ter um pouquinho mais de atitude, né? Que eu estou, né? Então aquela moça, faz aquela moça olhar para mim, Jesus. Ô Senhor, tem uma vaga lá no meu emprego que ela está vazia. Eu acho que ia ser bom se eu fosse para lá, hein? O que você acha? Tem como abrir as portas? Tem como eu tomar um café com o chefe daquele setor? Ah, Senhor, já que eu estou aqui pertinho, eu tenho administrado tão mal minhas finanças. Tem como o Senhor me ajudar? Tem como o Senhor controlar meus impulsos? Eu não posso ver um negocinho na Shopee que eu vou lá e compro, Jesus. Segura minha mão. Me ajuda aí. Me ajuda a ser um melhor gestor, me ajuda a cuidar melhor das minhas finanças. Eu quero abençoar minha família, eu quero cuidar da minha família. Me ajuda, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Quanto mais próximo nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos sendo transformados na obra invisível e, por vezes, somos atendidos naquilo que todo mundo vê, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu favor, muito obrigado pelo Teu amor por nós, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou dos nossos muitos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque nós chamamos, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor olhou primeiro para nós, o Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor nos viu ainda, Senhor, pecadores, perdidos, Senhor, nesse mundão afora. E o Senhor nos trouxe para perto. À medida que nós nos aproximamos, o Senhor falou, olha, eu te perdoo, você está perdoado, não existe mais condenação sobre a sua vida. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor, por tanta graça, por tanto favor que nós não merecíamos, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos amigos da jornada, Senhor. Ah, Senhor, nosso coração tem tanto a te agradecer, porque o Senhor fez tanto por nós. O Senhor fez tanto por nós, Senhor. Muito obrigado. E muito obrigado porque para além dessa transformação, Senhor, para além de sermos salvos, sermos transformados, o Senhor tem nos abençoado nos desejos, em alguns desejos do nosso coração, desejos esses profundos, Senhor. Existem sonhos dentro dos nossos corações tão profundos que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, converte o nosso coração a Ti. Converte o nosso coração a Ti. Que nós vivamos, Senhor, esta vida com amigos ao redor. Com bons amigos ao nosso redor. Homens e mulheres que nos aproximam de Ti. Que nós vivamos essa vida, Senhor, reconhecendo o poder do Teu Evangelho, salvador e transformador. E que nós vivamos também essa vida, sabendo que servimos a um Deus que cuida de nós, que nos ouve e que se preocupa conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. Nós nos reunimos daqui a pouco.